Bom dia a todos e a todas. É uma honra muito grande estar aqui, né, dialogando um pouco com vocês sobre um tema que para mim é muito caro. Nessa situação, né, de trabalho remoto, que estou aqui também, assim como vocês, e nos solidarizamos, né, com as famílias dos mais de 355 mil, né, pessoas que já perderam a vida no Brasil. Então, estamos também, eu estou também, assim como muitos brasileiros, indignada por essa situação, né, por estarmos vivendo essa situação triste, que podia ter sido minimizada se as ações dos governantes tivessem sido antecipadas, né, tivessem tomado providências com antecedência. Mas vamos seguindo no nosso trabalho de educadores, né, e para mim é uma honra muito grande, como eu já falei, eu quero agradecer aí a professora Andresa, ao professor Zé Matheus e ao PPGEP e a todos vocês que estão aqui conosco. Muito obrigada. A professora Andresa, quando me convidou, falou do que vocês estão discutindo o tema das necessidades formativas para a atuação docente, né, na educação profissional e tecnológica. Eu sei que vocês têm aí no grupo do PPGEP pesquisadores que discutem a questão da formação docente para a EPT. Sei que a professora Ana Lúcia Sarmento, a professora Ilane tem, inclusive, uma disciplina, um curso que elas ministram, o professor Dante tem publicações sobre o tema. Então, por isso que eu falei, Andresa, que é uma responsabilidade muito grande que você está colocando aqui nas minhas mãos. Mas vamos lá, eu combinei com a Andresa que eu iria trazer para vocês um pouco, né, um recorte do que eu pesquisei no meu doutorado, que eu defendi em 2016. Inclusive, quero agradecer aí, porque foi um momento preparando aí algumas discussões para trazer para vocês. Revisitei, né, os autores, o que eu desenvolvi no meu estudo, que sempre estou retomando, e discutindo sobre o nosso fazer na EPT, mas que ele não o nosso fazer e a nossa formação docente, nossa atuação, ela está dentro de um contexto mais amplo, que é a educação brasileira. Então, trazendo um pouco essa discussão, e também, se possível, eu gostaria de apresentar alguns resultados da pesquisa, se a gente tiver um tempinho. A Andresa disse que vai dar tempo, então vamos ver. Vou projetar, certo, Andresa? Por mim, tudo que der tempo, até porque vai ser muito importante para a pesquisa de doutoramento de Bernardino. É como eu estou dizendo, sua fala hoje tem muitos desdobramentos, porque além dos nossos 15 matriculados na disciplina, acredito que a gente ainda vai ter mais algumas adesões online, a gente está com 14 nesse momento. Temos também a pesquisa tese de Bernardino, que vai se nutrir bastante, né, desses raios de luz que você vai para a gente hoje. Obrigada. Então, eu vou projetar aqui, mas também já mandei os slides para a Andresa, depois vocês podem ter acesso. Me informem, por favor, se já estão vendo. Sim, já estamos vendo. Bem, eu coloquei aqui o tema que a Andresa falou, né? A organização curricular a partir das necessidades formativas para professores da educação profissional. Como eu falei, né, eu fiz o meu doutoramento sobre o tema da formação e atuação docente de professores bacharéis, fiz o recorte para professores bacharéis, porque vocês sabem que num processo de doutoramento, um processo de escrita de tese, nós precisamos delimitar, né, o tema que nós vamos investigar, porque no início a gente quer, assim, abraçar o mundo né, abraçar o mundo, e a gente vai sendo forçado a delimitar esse tema que a gente vai estudar. Então, eu fiz um recorte para os professores bacharéis, até porque, e tecnólogos, né?
até porque desde que eu ingressei no IFRN, em 2009, eu digo que eu sou filha da Lei 11.892, eu e mais 130 servidores, e depois mais outros que entraram ainda em 2009, porque nós tomamos posse um dia após a transformação de Cefet para a IFRN, né? A lei é de 29 de dezembro de 2008, e nós ingressamos, né? Tomamos posse, fizemos o concurso em 2008, tomamos posse no dia 30 de dezembro de 2008, né? Começando o exercício mesmo, o trabalho no dia 14 de janeiro. Então, nós pegamos exatamente a mudança de Cefet para institutos federais, e como membro da equipe pedagógica, eu fui lotada em Macau, inicialmente, no campus Macau. Nós tivemos um período de janeiro a março que fizemos um curso que, para mim, foi, assim, extremamente importante para todos os ingressantes naquele momento, porque, como pedagoga, eu já tinha trabalhado 13 anos em escolas privadas, mas não conhecia, não tinha o conhecimento, até porque a Universidade Federal, na minha época, na minha formação, não aprofundava discussões sobre educação profissional. Então, quem estava entrando naquele momento não conhecia educação profissional, na verdade, né? A gente conhecia um pouco da legislação, mas muito pouco. Então, nós tivemos, naquele momento, um curso que o PPG, a gestão de pessoas, diretoria de gestão de pessoas, organizou, inclusive a professora Nádia foi minha professora, a professora Graça Baracho também atuou nesse curso, vários professores que são, né, mais antigos na instituição ministraram aulas nesse curso, e era um curso de iniciação à educação profissional, que foi super importante porque nós passamos a conhecer um pouco da legislação, a finalidade do instituto, as finalidades, as ofertas, e fizemos todo um estudo de conhecimento da área onde nós iríamos atuar. Por exemplo, eu iria para Macau, então a gente fez um estudo a partir dos dados do IBGE, para conhecer ali aquela realidade, as cidades vizinhas, quais eram os potenciais da região, as necessidades. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é importante que a gente mergulhe nesse contexto da educação profissional para conhecimento, né, do que é do nosso fazer mesmo na instituição. Então, sobre esse tema, necessidades formativas, esse tema envolve formação, atuação, construção da identidade docente, desenvolvimento profissional docente, envolve outras coisas, mas eu trouxe aqui esses subtemas que são dimensões que eu estudei no meu estudo, né, na minha pesquisa, que vão aparecer lá depois como categorias, né, dentro do meu trabalho no processo de tratamento e análise dos dados. Então, o que dizem os estudiosos sobre esse tema? É muito difícil você estudar apenas formação sem falar em atuação, sem falar em identidade docente, sem falar em desenvolvimento profissional docente, né? Esses temas estão interligados. Então, eu trouxe aqui uma citação da professora Betânia Ramalho e do professor Isauro Nunes, né, que são da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e muitos de vocês já devem conhecer. O que é que eles dizem? A formação de professores pressupõe uma base de conhecimentos e saberes profissionais necessários ao exercício da docência. A formação se situa como um itinerário organizado, pedagogicamente, para desenvolver conhecimentos, habilidades e competências, requisitos necessários para melhorar e inovar as atividades de ensino e o desenvolvimento profissional do professorado. Então, a partir desse recorte aqui, desse fragmento do texto da professora Betânia e do professor Isauro, a gente pode refletir um pouco sobre o ingresso dos professores no Instituto Federal. Desde que eu ingressei, eu ficava muito inquieta, né, e até hoje sou inquieta, tenho minhas inquietações com relação à situação dos professores bacharéis e tecnólogos e também dos licenciados, porque assim como eu, licenciada em pedagogia, quando eu ingressei no IFRN, eu ingressei num contexto diferente, que para mim era desconhecido, né? Então eu precisei estudar, precisei mergulhar, eu e os outros colegas, né?
estudar o que é a educação profissional, quais são as suas finalidades, como eu já falei, o que é que se oferta aqui, quem são os nossos alunos, conhecer a realidade, né, dos nossos alunos, quais são as nossas bases filosóficas, os nossos princípios, quais são as nossas diretrizes pedagógicas, né, para desenvolvimento da prática educativa. Então, tudo isso perpassa pelo nosso fazer. Né? Tudo isso está na base da nossa atuação enquanto educador, seja professor, seja educador de outro setor da instituição, né? Profissionais da educação. Então, eu ficava inquieta e na minha compreensão, já que a instituição e a rede federal toda recebe docentes que nunca foram docentes, que não foram formados para a docência, por exemplo, uma pessoa que é engenheiro químico, né, trabalhava na indústria química, ou numa indústria têxtil, e chega de repente, passa no concurso, faz a prova, faz a prova didática, passa no concurso e cai de paraquedas na sala de aula. Uma pessoa que só trabalhava numa indústria, com fábrica, com o processo de fabricação, por exemplo, com máquinas, com pessoas que são de outras áreas, com outros campos de trabalho. Né? Imagine para uma pessoa dessa chegar numa instituição e assumir uma sala de aula de repente. Então, tanto para a instituição, eu vejo como um prejuízo não ter um curso de formação para receber esse professor, como também pelo lado do professor, que chega e se depara com a realidade de uma sala de aula, que não é somente um nível de ensino, né? Na rede federal, quando eles acedem o magistério do ensino básico, técnico e tecnológico, da EBTT, eles assumem o compromisso de lecionar em diferentes níveis de ensino, né? Então, a gente tem desde cursos de ensino médio integrado, cursos de subsequente, curso de educação de jovens e adultos integrado à educação profissional, cursos básicos, curso FIC, cursos superiores de tecnologia, curso de formação de professores de licenciatura, cursos de pós-graduação lato sensu e estrito sensu. Então, dependendo do campus que esse professor vai atuar, ele vai assumir disciplinas em cursos diferentes e em níveis diferentes de ensino, modalidades diferentes. Você imagine como se sente também esse professor ao chegar na instituição. Então, identidade docente, né, tem a ver com o que eu estava dizendo. Eu me sinto professor, eu me identifico com a docência, e para esse sujeito que vem de outros campos de trabalho, como é que ele se sente? Ele se sente um professor ou ele continua se sentindo que é só engenheiro porque ele tem a formação lá em engenharia elétrica, ou é contador, ou é formado em direito, e aí vem trabalhar como docente, né? Então, eu trago aqui o que Pimenta diz, que a identidade não é imutável, nem é algo externo que possa ser adquirido. É um processo de construção do sujeito, historicamente situado. A profissão professor emerge em um dado contexto e momentos históricos em respostas às necessidades da sociedade. Identidade profissional se constrói a partir da significação social da profissão, da revisão das tradições, da reafirmação de práticas consagradas culturalmente, do confronto entre teorias e práticas, da análise sistemática das práticas à luz de teorias, da construção de novas teorias. Então, essa identidade ela é construída, ele vai construindo, o professor vai construindo, a professora vai construindo essa identidade na medida que vai se formando como professor, né? Então, quando a gente entra, por exemplo, tem pessoas que tiveram toda uma trajetória formativa desde o ensino médio, tem pessoas que fizeram curso de formação de professores, né? Por exemplo, no Instituto Kennedy, que desde o ensino médio já tem ali a formação em nível médio para a docência. Depois faz o curso de licenciatura em alguma área específica ou de pedagogia, depois segue na pós-graduação na área de educação. Para essa pessoa, essa construção vem sendo forjada, vem sendo formada desde esse início, né?
Mas para a pessoa que vem de outras áreas, que teve uma formação em outra área, o conceito que ele tem de professor é o que ele teve como professor, de pessoas que foram professores dele. E a partir do mergulho na prática, que ele assume a docência já na fase de profissional, é que ele vai construir a sua identidade docente. Então, aí ela vai dizer ainda, primeiro, constrói-se também pelo significado de cada professor, enquanto ator e autor confere a atividade docente no cotidiano a partir de seus valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de representações, de saberes, de angústias, de anseios, do sentido que tem em sua vida o ser professor. Assim como a partir da rede de relações com outros professores, nas escolas, nos sindicatos e em outros agrupamentos. Então, onde a formação acontece, onde a docência acontece, né? Nos sindicatos, nos centros de formação. Então, a formação inicial, o currículo formal, distanciado da realidade das escolas, numa perspectiva burocrática, não dão conta de captar as contradições na prática de educar. Quer dizer, a formação, inclusive o Antônio Nova também diz isso, ela precisa estar vinculada aos contextos onde a docência acontece, porque senão ela fica sem sentido. A formação contínua, cursos esporádicos de atualização do conteúdo são ineficientes. É preciso haver uma sistemática de formação continuada. É preciso tomar a prática pedagógica como ponto de partida e de chegada da formação, possibilitando articular e traduzir os novos saberes em novas práticas. Então, por exemplo, num curso de formação, inclusive como vocês estão, no processo de formação estrito sensu, é preciso aproximar a prática pedagógica das reflexões, da formação. A prática pedagógica precisa ser o ponto de partida para que tenha sentido o que a gente está discutindo, dialogando sobre educação. O processo formativo deve colaborar para formar o professor e contribuir para o processo de construção da identidade docente. Os saberes da docência, vocês já devem ter estudado, né, com outros professores, ou no curso de formação inicial, sobre os saberes e os conhecimentos da docência, principalmente a partir de Tardif, que é um dos autores mais conhecidos. Eles articulam os saberes da experiência de vida e laborais aos saberes científicos sistematizados a partir de conhecimentos próprios e essenciais para o desempenho da atividade docente, incluindo-se nesse repertório os conhecimentos pedagógicos. Agora, aqui nós temos um problema, principalmente para os pesquisadores, né, como eu que fui pesquisar esse tema. Todos os autores que você vai buscar, né, todos não, porque nós temos os autores na área de educação profissional, mas a maioria dos autores que escrevem sobre formação docente, eles tratam de formação, principalmente da formação inicial, de pessoas que estão sendo formadas para ser docentes. E o nosso professor da educação profissional e tecnológica, o professor bacharel, que também é uma realidade das universidades, né? Ele não teve essa formação inicial orientada para a docência. Então, isso é um diferencial, né? Esse professor, ele tem essa diferença na vida formativa dele, acadêmica, e também na vida laboral, porque ele traz um histórico de trabalho, né, no seu currículo, aqueles que já trabalhavam antes de assumir a docência, de outros campos de trabalho. Né? E eles não têm essa formação orientada para a docência que os outros professores que foram formados para isso têm. Saviani, ele vai dizer o que é necessário para alguém se constituir como professor, né, como educador. Ele diz que precisa dominar os saberes implicados na ação de educar, isto é, ele precisa saber em que consiste a educação. Então, para você atuar na educação, como docente, você precisa conhecer a educação, né? Conhecer a legislação, conhecer os sistemas de ensino, conhecer como se estrutura a educação no país, conhecer quem é que subsidia, quem é que financia o processo de educação, a oferta de educação no país, quer dizer, a natureza da educação e os saberes que configuram o processo educativo. Envolve saber atitudinal, saber crítico contextual, saberes específicos, saber
pedagógico, saber didático curricular. Então, quando a gente tem aqui, se a gente for pensar no professor que não teve a formação orientada para a docência, ele tem muito conhecimento e a instituição precisa desses saberes específicos dele. A instituição busca esse professor porque precisa para a oferta de cursos naquela área, naquele eixo tecnológico específico. Então, é um professor extremamente necessário para a instituição. Mas, por outro lado, é preciso que a instituição reconheça que ele precisa também de formação continuada, né, de saberes pedagógicos. O atitudinal, isso vem da pessoa, né, dos saberes da experiência de vida e da formação que se constitui como pessoa. Mas é preciso subsidiar essa formação acerca da educação, né? Para que tenha esse saber crítico, contextual, precisa conhecer. Né? O saber didático curricular também precisa conhecer. Né? Conhecer os fundamentos da educação, conhecer sobre psicologia da educação, conhecer sobre didática, conhecer sobre muitos saberes, né, que estão no campo próprio da educação e da pedagogia. Então, Tardif, ele traz esse quadro, vocês já devem conhecer, mas eu trouxe aqui, né, para ilustrar rapidamente. Ele diz que os saberes da docência vêm de fontes diferentes, né? E aí ele traz aqui algumas fontes, de onde vêm esses saberes dos professores. Então, fontes sociais de aquisição, esse quadro mostra os saberes, as fontes sociais de aquisição e os modos de integração no trabalho docente. Os saberes pessoais de professores, ele diz que vem da família, do ambiente de vida, educação no sentido lato, e etc. O modo de integração desses saberes ao trabalho docente é pela história de vida e pela socialização primária. Os saberes provenientes da formação escolar anterior vêm da escola primária e secundária, como eu falei, todos nós já trazemos um conceito, e Pimenta também diz isso, o conceito do que é ser professor a partir dos nossos professores, né, que nós tivemos ao longo da nossa vida escolar. Os estudos pré-secundários não especializados. Como é que ele se integra ao trabalho docente, né, esse saber, pela formação e pela socialização pré-profissionais. Os saberes provenientes da formação profissional para o magistério, que é aquela formação inicial para a docência, vem dos estabelecimentos de formação dos professores, estágios, cursos de reciclagem, e como é que ele se integra pela formação e pela socialização profissionais nas instituições de formação de professores. Os saberes que advêm dos programas e livros didáticos utilizados no trabalho, eles vêm de ferramentas de professores, como programas, livros didáticos, são ferramentas pedagógicas que estão disponíveis aí para os professores, né? Cadernos de exercícios, fichas. E o modo como se integra ao trabalho é pela utilização dessas ferramentas no trabalho e sua adaptação às tarefas. Os saberes provenientes da própria experiência na profissão, na sala de aula e na escola, que vem da própria prática, né? Quando você começa a prática do ofício na escola e na sala de aula, a experiência dos pares. E aí é importante, eu vou fazer uma relação aqui com o Antônio Nova, que ele diz que é preciso aproximar a formação dos contextos onde a docência acontece. E ele faz, inclusive, uma relação com a medicina. Ele diz, é impossível você pensar na formação do médico sem pensar que a formação dele acontece onde a medicina acontece. Eles estão dentro dos hospitais, eles estão dentro dos postos de saúde, eles estão nas comunidades atendendo a população. Ao longo da formação do médico, ele desenvolve essa prática do ofício como estagiário, como aluno de medicina. E aí ele faz essa relação, né, Antônio Nova, faz essa relação com a necessidade das instituições formadoras aproximarem a formação inicial da prática, de onde acontece a docência. E aqui a importância da experiência dos pares, que é outro ponto que também dialoga com Antônio Nova, que Tardif aqui dialoga com Antônio Nova, porque Antônio Nova diz que é importante demais ter
o tutor, ele usa outro termo, mas depois eu posso até lembrar, ele sugere, né, que o professor novo, o professor que está iniciando a docência, tenha um professor experiente ao seu lado, nesse início, né, nessa iniciação à docência, que vai ser muito importante essa troca de experiências, as orientações que esse professor experiente pode passar para o novo professor. Então, ela acontece pela prática do trabalho e pela socialização profissional. Aí eu trago aqui outro recorte de Betânia Ramalho e Isauro Nunes. Ser professor profissional, que aí eles diferenciam, né, o professor que não se vê como profissional e o professor profissional. O que é que se exige de um professor profissional? O domínio de um repertório de conhecimentos que alia-se a outros fatores de natureza atitudinais e valorativas, que permitem o exercício competente, a inovação e a criatividade de ensinar e educar, coerentes com as finalidades da educação no contexto da sociedade no século XXI, no caso, no nosso século que estamos, mas em qualquer época, né? Em qualquer época, a educação do século XIX, a educação do século XX, a educação do século XXI, eles essa formação precisa atender, né, a essas necessidades do contexto da sua época. Então, aqui o Antônio Nova vai dizer: estamos a assistir nos últimos anos a um regresso dos professores à ribalta. Quer dizer, os professores estão na vitrine novamente, depois de quase 40 anos de relativa invisibilidade. Ele diz, no texto dele, que os professores passaram esses 40 anos meio esquecidos, não estavam na vitrine, porque nós tínhamos outros temas, outros assuntos importantes que se destacaram na educação, como a educação de jovens e adultos, como a educação inclusiva, como a necessidade do respeito às diferenças, coisas que foram surgindo importantes também, e que agora, no século XXI, final do século XX, início do século XXI, os professores voltaram à ribalta, voltaram à vitrine como um dos grandes agentes de transformação, né? Alda Castro, professora Alda Castro da UFRN, também tem um texto dela com acho que é Lawande, que ela diz que a educação está na pauta, né, das novas discussões, no final do século XX, principalmente. Por quê? Porque ela é entendida hoje como uma mola para o desenvolvimento econômico dos países, né? Os grandes organismos internacionais se reúnem para definições de ações, para orientações aos países, né, de desenvolvimento econômico, e a educação entra lá na pauta como uma das molas propulsoras desse desenvolvimento. E aí se define as estratégias, se orienta os países e esses organismos internacionais, que a gente sabe que tem um viés muito neoliberalista, e vem orientando as políticas públicas nos diferentes países, principalmente para os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. E aí, Cabral Neto vai trazer muito bem essa discussão, que vocês já devem ter também passado aí por alguma discussão nesse sentido. Então, Antônio Nova vai dizer, perto do final do século XX, importantes estudos internacionais comparados alertaram para o problema das aprendizagens. Formação docente, o que é que ele diz com relação à formação docente? É preciso trazer a formação para dentro da profissão. A formação docente é muito distanciada dos contextos escolares, onde a prática pedagógica acontece, como eu já falei. Existe um consenso entre os pesquisadores quanto aos princípios e as medidas necessárias para assegurar a aprendizagem dos professores. Aí ele fala aqui, né, desses 3 pontos. A articulação entre a formação inicial, a indução e a formação em serviço, é esse termo aí que eu tinha esquecido, a indução, que ele fala da necessidade de ter um professor experiente, né, acompanhando esse novo professor que está entrando na docência, e a perspectiva da formação ao longo da vida. Ele destaca, na formação dos professores, esses 3 aspectos importantes. Então, ele diz,
quais são as necessidades formativas para os atuais professores, né? Articulação da formação inicial, indução em formação e serviço, uma perspectiva da aprendizagem ao longo da vida, atenção aos primeiros anos do exercício profissional e a inserção dos jovens professores nas escolas, a ideia do professor reflexivo e de uma formação de professores baseada na investigação, respostas às novas competências requeridas no século XXI, importância das culturas colaborativas, do trabalho em equipa, que eles usam lá o termo equipa, né, em Portugal, importância do acompanhamento, da supervisão e da avaliação dos professores. E aqui eu trago também um fragmento aqui da pesquisa de Flores, Day e Viana. Viana é a minha orientadora do doutorado de Portugal. Eu esqueci de dizer no início, mas eu fiz o doutorado em Cotutela, Universidade do Minho, Portugal, e o FRN. A professora Isabel Viana como minha orientadora de lá, e a professora Betânia Ramalho como minha orientadora da UFRN. Então, ela desenvolveu essa pesquisa com Assunção Flores e Christopher Day, que inclusive fizeram uma comparação com professores de Portugal e da Inglaterra, e eles dizem o seguinte: o contexto de mudanças em que os professores estão inseridos atualmente, em meio às inúmeras reformas políticas e curriculares, tem provocado uma redefinição do profissionalismo docente, interferindo na identidade docente. Ganham relevância nesse contexto, né, aspectos como a aprendizagem contínua, as culturas colaborativas, quer dizer, no contexto do trabalho, você desenvolver grupos colaborativos para o planejamento e o desenvolvimento das ações, o trabalho com projetos e a compreensão dos papéis atribuídos aos professores e à escola. Esse ponto da compreensão é muito importante também, porque o professor acaba sendo atribuído a ele não somente o papel do professor da docência em sala de aula, mas também outros papéis de coordenação de curso, de coordenação de projetos, cargos, funções administrativas que muitas vezes eles assumem. São novos papéis que muitas vezes esse professor não teve formação para assumir esses novos papéis que ele está assumindo, além da docência em sala de aula. Então, além do papel do pesquisador, do desenvolvimento de projetos de extensão, então, o trabalho do professor hoje, atual, né, na atual realidade, ele não é somente dar aula, né? Então, essa pesquisa vai mostrar também que esses papéis que são atribuídos à docência, né, e à escola, atualmente, geram um certo conflito. E o que é que elas dizem? Por outro lado, esse novo profissionalismo apresenta uma certa ambivalência e um conflito relacionados, principalmente, ao aumento de burocracia e à falta de compreensão dos processos de mudança, um desafio às identidades existentes. Com relação ao desenvolvimento profissional ao longo da vida, eu trago aqui um trecho do livro de Christopher Day. Ele vai dizer que a própria natureza da docência requer dos professores o envolvimento num processo contínuo de desenvolvimento profissional ao longo de toda a carreira, que inclui quer a aprendizagem eminentemente pessoal, sem qualquer tipo de orientação, a partir da experiência, através da qual a maioria dos professores aprende a sobreviver, a desenvolver competências e a crescer profissionalmente nas escolas, quer as oportunidades informais de desenvolvimento profissional vividas na escola, quer as oportunidades mais formais de aprendizagem acelerada disponíveis através de atividades de treino e de formação contínua. Então, o professor acaba buscando essa formação contínua ao longo de sua carreira, ou por iniciativa própria, né, que ele, como pessoalmente, vai buscar, ou por oportunidades que surgem de forma informal, ou por oportunidades de cursos de formação mais formais. Ele ainda diz: os professores aprendem naturalmente ao longo de sua carreira, contudo, a aprendizagem baseada apenas na experiência irá, em última análise, limitar o seu desenvolvimento profissional. Planificar, quer dizer, planejar e apoiar
o desenvolvimento profissional ao longo de toda a carreira é uma responsabilidade conjunta de professores, das escolas e do governo. Quer dizer, não basta você deixar o professor solto para que ele busque sua formação continuada, seu desenvolvimento profissional. É preciso que as instituições assumam também a responsabilidade e que o governo também assuma, né? E falando em governo, eu cito aqui bem rapidinho uma experiência de Portugal, né, com a derrubada da ditadura no país. Eles passaram por um processo de democratização da educação, quer dizer, abrindo vagas para a população, e com isso eles precisaram de professores. Então, eles contrataram professores que não tinham formação orientada para a docência. Inicialmente, o problema era abrir as vagas para a população, e isso foi feito. Contratar os professores, contrataram. E aí, depois, eles passaram por um processo de formação e serviço desses profissionais que não tinham a formação orientada para a docência. Então, eles fizeram um programa de formação e serviço, formação pedagógica para esses professores que tiveram, que já estavam na docência, né, que precisavam de formação pedagógica. Depois, eles, com o processo de Bolonha, eles passaram a definir uma formação inicial em nível de graduação, né, que lá eles chamam de licenciatura, e geralmente são 3 anos de formação inicial. Depois as pessoas passam por um processo de mestrado e doutorado, mas existe um mestrado específico para quem quer ensinar. Então, quem quer ensinar, por exemplo, engenheiro eletricista, faz a sua formação, mas ele quer ser professor, ele vai fazer um mestrado em ensino, né, na área de educação, para ser docente. Então, hoje eles já estão com essa condição, né, de exigir que, para ser docente, a pessoa faça uma formação, tenha feito, né, uma formação para docência. Mas naquela época que houve esse processo de grande democratização da educação e que precisaram contratar profissionais que não eram formados para a docência, eles fizeram, em seguida, esse processo em serviço de formação pedagógica. Necessidades formativas para a docência, para a educação profissional e tecnológica. Tem um errinho aí na palavra educação, agora que eu estou vendo. Bem, a educação profissional e tecnológica tem suas especificidades e características próprias, mas está dentro do contexto mais amplo da educação brasileira e da formação docente, né? Então, a gente sabe, pelos estudos que a gente já desenvolve, que a educação brasileira, inclusive, estava aí, era uma das metas do PNE, de 2014 a 2024, a constituição de um sistema nacional de formação de professores, né? Que isso tudo está empancado aí desde 2015, né? Que a gente está praticamente com o PNE paralisado aí com relação às suas metas, né? Então, todo esse contexto político que nós estamos vivendo, essa crise política no Brasil, reflete nas políticas públicas, e a educação brasileira está no bojo disso, né? A formação docente no Brasil, de acordo com os estudos que a gente vem fazendo, né, como o professor Cabral Neto, a professora Alda Castro, Magna França, eles vão mostrar que as políticas para a educação no Brasil nunca são políticas perenes, não são políticas de Estado, são políticas de governo que não têm continuidade quando o outro governo assume. Então, é preciso, né, que esses autores aí, Machado, Frigoto, Seavato e Ramos, Moura, Baracho e Silva, salientam a necessidade de investimentos em políticas públicas de formação de professores no Brasil, pois sempre ocorre por meio de programas e projetos emergenciais. Faz-se necessário políticas de Estado perenes e efetivas. Esses autores se contrapõem aos ideais neoliberais e influenciam diretamente a definição de políticas públicas para os sistemas de ensino brasileiro. Eles defendem o desenvolvimento de uma educação profissional tecnológica pautada nos princípios fundantes da politecnia. E aqui entenda-se politecnia como
Machado traz aqui para a gente um conceito que eu achei muito importante, né? Nós também temos o conceito que Saviano trabalha, mas eu trouxe aqui do texto do PPP do IFRN, que tem esse texto aqui de Machado, diz o seguinte: politecnia é o domínio da técnica em nível intelectual e a possibilidade de um trabalho flexível com a recomposição de tarefas a nível criativo. Supõe a ultrapassagem de um conhecimento meramente empírico, ao requerer o recurso a formas de pensamento mais abstratas. Vai além de uma formação simplesmente técnica, ao pressupor um perfil amplo de trabalhador consciente, capaz de atuar criticamente em atividade de caráter criador e de busca com autonomia os conhecimentos necessários ao seu progressivo aperfeiçoamento. Desculpa que eu estou com uma crise de sinusite e aí fico rouco. Então, tudo isso na perspectiva da educação integrada e integral, em articulação com os eixos trabalho, ciência, cultura e tecnologia. Faz necessário investimento na formação de professores para o desenvolvimento de uma prática pedagógica que viabilize a formação integral dos educandos. Machado vai dizer, né, ainda que, para formar a força de trabalho requerida pela dinâmica tecnológica que se dissemina mundialmente, é preciso um outro perfil docente, capaz de desenvolver pedagogias de trabalho independente e criativo, construir a autonomia progressiva dos alunos e participar de projetos interdisciplinares. Uma política definida para a formação de professores que atenda a tais necessidades será certamente um grande estímulo para a atual debilidade teórica e prática desse campo em relação aos aspectos pedagógicos e didáticos. Em seus estudos, Machado ressalta momentos importantes no contexto histórico da educação profissional no Brasil, destacando definições políticas e marcos regulatórios voltados à formação docente na EPT. No entanto, sempre assumem um caráter especial e emergencial. Quer dizer, durante o meu estudo, né, da escrita da tese, eu busquei muito Machado, Lucília Machado, porque ela vai mostrar os processos de formação que, ao longo desses 100 e poucos anos, 113 anos, né, que nós estamos, 112 anos da rede de educação profissional, começou lá nas escolas de aprendizes artífices, ela vem mostrar que sempre nós tivemos problema nessa área de formação docente, né? Porque como era antes o recrutamento dos professores? Era trazendo os profissionais experientes que trabalhavam em oficinas, que tinham domínio do ofício, né? E aí vinham ser professores daquele curso para os alunos que eram, e quando a gente, no histórico do nosso instituto, né, quando nasceu a Escola de Aprendizes Artífices, no governo de Nilo Peçanha, em 1909, dizia o quê? O documento dizia o quê? Era um decreto. Dizia que era para atender aos infortunados, os desafortunados, aliás, desafortunados da sorte, né? Esse termo, desafortunado da sorte, essa escola estava nascendo para atender às pessoas para não ficarem na marginalidade, em outras palavras, né? Então, a escola nasceu para atender aos filhos dos trabalhadores que estavam sem fazer nada, vamos dizer assim, e que não iam seguir uma vida acadêmica como a elite iria seguir. Então, foram criadas escolas para atender a essa população pobre, né, que foi chamada de desafortunados da sorte, e que tinham ali a aprendizagem de um ofício, né? E, claro, com a evolução, a instituição, ao longo do seu histórico de mais de 100 anos, foi evoluindo em termos de oferta de cursos, e hoje a gente tem a realidade que a gente tem no Instituto Federal. Mas, no início, esse recrutamento dos professores era direto das oficinas, né, de professores que tinham o domínio do fazer. Hoje nós temos um exigente processo seletivo, né, que tem aí, que exige
candidatos uma formação em nível superior, né, que tem uma pontuação diferenciada para quem tem um nível de ensino mais elevado, né, e que traz também experiências, que também tem pontuação nesse processo seletivo, das experiências anteriores desses professores, desses candidatos. E que isso constitui um corpo docente de elevado nível, né, em termos de formação para a instituição, e também que reflete aí nos excelentes resultados da instituição. Mas o processo seletivo continua selecionando professores sem a exigência da formação para a docência, mesmo depois de 113 anos, 112 anos. Então, para Moura, muitos são os desafios para se obter êxito na oferta de ensino médio integrado, seja para o público da EJA ou para os adolescentes egressos do ensino fundamental. Não basta priorizar a ampliação de vagas. Um dos desafios diz respeito à busca pela superação da dualidade estrutural no Brasil, cultura geral ou formação acadêmica para os filhos das classes alta e média versus técnica ou formação instrumental para os filhos da classe trabalhadora. Segundo o autor, além da ampliação da oferta de vagas, é preciso a aproximação aos respectivos sistemas estaduais de educação, no sentido de desenvolver colaborações mútuas que contribuam para a efetivação de ações estruturantes no campo da EPT, nos respectivos estados. Dentre essas ações, podemos destacar, além de outras inerentes a cada realidade local, a formação de docentes para atuar nessa esfera educacional, a elaboração de projetos político-pedagógicos e de planos de cursos dos centros de EPT em geral, e particularmente dos que atuam ou atuarão no âmbito do PROEJA, a constituição e a estruturação de grupos de pesquisa voltados para a construção do conhecimento no âmbito dessa esfera educacional, desenvolvimento de estudos que possam contribuir para a definição dos cursos a serem oferecidos, considerando-se as necessidades e características dos destinatários e o desenvolvimento socioeconômico local. E aqui eu trago para vocês uma figura que eu produzi na minha tese, a partir das falas dos participantes da minha pesquisa. Mas eu tenho uma apresentação aqui que, se ainda der tempo, eu vou mostrar para vocês. Esse quadro eu fiz a partir do que eu perguntava para eles, o que é que você considera importante, né, para o estudo e um curso de formação voltado para os docentes da educação profissional e tecnológica. E aí eu dava um leque de opções para que eles respondessem, e os mais apontados pelos participantes foram esses temas. Eu agrupei, né, de acordo com os temas, eu agrupei aqui em eixos, né, vamos dizer assim, por afinidade de temas, e ficaram, os mais apontados foram esses, né? Teoria da aprendizagem, tendências pedagógicas, desenvolvimento curricular, fundamentos históricos, filosóficos, sociopolíticos e econômicos da educação, psicologia da aprendizagem, didática, metodologias de ensino, conhecimento disciplinar, interdisciplinaridade, avaliação, legislação e organização da educação, políticas públicas, formação docente, educação inclusiva, tecnologias educacionais. Isso tudo embasado na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Outros temas: prática pedagógica, inovação, aulas práticas e experimentais, processos avaliativos, permanência e êxito, evasão e repetência, documentos institucionais, PPP, PDI, estatuto, cursos e programas, eixos tecnológicos, função social, formação integral, princípios e bases legais, educação e trabalho, currículo integrado, articulação entre teoria, entre cultura, ciência, trabalho e tecnologia. Então, aqui foi uma síntese dos temas, né, importantes para a educação profissional e tecnológica, que durante a pesquisa eu questionei, né, os participantes, tanto os professores, que foi por meio de questionário, como os gestores, que foram 10 gestores.
Aqui eu trago uma fala da minha tese. A formação para os professores que atuam na área da educação profissional é, portanto, uma demanda que cresce constantemente, desde a criação das escolas de aprendizes artífices até os dias atuais, principalmente a partir da criação dos institutos federais, por ocasião da promulgação da Lei 11.892 de 2008 e da abertura do processo de expansão e interiorização da rede federal de EPT. Aqui são as referências que eu utilizei. E agora, Andresa, você me diz se é possível ainda projetar aqui os resultados da pesquisa, ou se você quer já... Com certeza, professora. É muito possível, fique à vontade, nós ainda estamos dentro do tempo regulamentar. Sei. Nem perguntei à plateia, já fui direto autorizando. Eu vou passar rapidamente aqui na parte dos pressupostos, porque são os autores que eu já mostrei, mas é importante mostrar, eu acho que o desenho metodológico, né, os objetivos da pesquisa. Bem, o tema foi esse, né, formação em docência de professores bacharéis na EPT, no IFRN, uma interface dialógica emancipatória. As minhas orientadoras foram duas, uma pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a professora Betânia Ramalho, e a orientadora da UMIL, está tudo trocado aqui, isso foi antes de noite, viu, digitando aqui na... Troquei aqui na escrita, mas depois eu conserto. A professora Isabel Viana. Então, o objetivo do estudo era analisar a visão de professores bacharéis acerca da dimensão profissional da docência, estabelecendo interfaces entre a formação profissional nas áreas específicas e a atuação didático-pedagógica no IFRN. Então, esse desenho é para mostrar que o IFRN está dentro da rede federal de educação profissional e tecnológica, que está dentro do contexto educacional brasileiro, né? Os pressupostos são dos autores, né, a partir dos autores que eu já falei anteriormente, que tratam dos saberes docentes, identidade e desenvolvimento profissional de professores. Então, há conhecimentos e saberes inerentes ao campo da profissionalidade da docência, incluindo nesse repertório os conhecimentos pedagógicos. O saber docente é um saber plural, formado pelo amálgama de saberes oriundos da formação profissional, dos saberes específicos das áreas disciplinares, da compreensão do currículo, da experiência e da cultura pessoal e profissional. Toma-se como base de estudo esses autores aí, Freire, Nova, Tardif, Ramalho, Nunes e Gautier, Garcia, Day, Flores e Viana, Machado, dentre outros autores. E aqui é um recorte do que Day fala, né, da questão do desenvolvimento profissional e da formação para professores. Então, como o tema envolve currículo, eu vou dizer o seguinte, ele vai dizer o seguinte: o modo como o currículo é interpretado depende da construção das identidades pessoais e profissionais dos professores. Nesse sentido, o conhecimento do conteúdo e o conhecimento pedagógico não podem estar divorciados das necessidades pessoais e profissionais dos professores e dos seus propósitos morais. Daí que o desenvolvimento profissional deva contemplar todos estes aspectos. Então, o percurso teórico-metodológico da investigação envolve aí o contexto da pesquisa, né, o IFRN, instituição centenária, criada em 1909, experiência no ensino técnico, no ensino de ofício e ensino técnico, como eu já falei, a lei de criação dos institutos, né, 11.892, de 98, de 2008, perdão, está errado aqui, 2008. Mudanças de institucionalidade, equiparação às universidades, né, por meio dessa lei, nós fomos equiparados às universidades. A instituição de ensino superior, básica e profissional, pluricurricular e multicamp, é o que nos caracteriza. Ampliação da função social, inclusive para a formação dos professores, né, nós fomos, com essa mudança, nós ampliamos a oferta, né, de cursos de formação de professores e também de pós-graduação, e o processo de expansão e interiorização, que teve várias etapas, né, no Brasil todo, inclusive aqui no Rio Grande do Norte.
Aqui é o design da pesquisa, da metodologia, então é uma pesquisa de abordagem qualitativa e quantitativa, do tipo estudo de caso. É importante dizer que, quando eu iniciei, né, eu dizia que minha pesquisa era de abordagem qualitativa, isso no projeto já dizia isso. Quando a gente vai trabalhando no processo da pesquisa, a partir da elaboração do primeiro instrumento, que foi um questionário elaborado e enviado para todos os docentes da instituição, na época eram 1.200 e... Tem aí, na frente eu vou mostrar para vocês. Eu recebi 408 respostas. Então, assim, foi um grande retorno que eu tive, realmente. E esse questionário, ele embasou, né, eu fiz uma pré-análise, e ele embasou essa entrevista semi-estruturada, que foi o segundo instrumento, depois o grupo focal. Então, esse questionário, que a gente chamou pesquisa em extensão, ele foi muito importante, ele acabou sendo muito importante, e ele trazia muitos dados quantitativos também. Então, a própria professora Betânia, a professora Isabel Viana, a gente conversando, e elas sugeriram mesmo que eu colocasse como pesquisa qualitativa e quantitativa pelo fato do instrumento de coleta ter trazido dados quantitativos também muito importantes. Então, ela ficou quali-quanti. O contexto investigado, na época nós tínhamos 19 campi funcionando e a reitoria, 2 campi estavam em processo ainda de construção, não tinham sido inaugurados, hoje nós temos 22, né, mas na época tinha 19, mais 2 sendo construídos. Os participantes, aqui já é com filtro, de 199 professores, porque dos 408 eu tive que filtrar os professores bacharéis, e fiquei com 199 professores e 10 gestores. Instrumentos de recolha de dados, o questionário, como eu já falei, a entrevista semi-estruturada e o grupo focal. E o tratamento e análise dos dados. Usei a estatística descritiva, análise de conteúdo, e utilizei também um software de apoio na sistematização dos dados, que foi o NVivo 10. Então, com relação à recolha dos dados, aqui o total foi enviado para 1.233 o questionário, né, 1.233 professores na época que nós tínhamos. Desses professores, 580 são bacharéis e tecnólogos. Então, nós tínhamos na época, quase 50% do corpo docente formado por bacharéis e tecnólogos. Os participantes da pesquisa foram 408, né, 33% de respostas. Sujeitos da pesquisa, nós filtramos aí os 199 bacharéis e demais professores que diziam não ser licenciados, né? Tinha uma pergunta no questionário que eles diziam que não eram licenciados, se eram licenciados, e ali foi quando a gente fez o filtro. As entrevistas foram 10 gestores, entre eles tinha professores e membros da equipe técnica pedagógica. E também o grupo focal, que nós realizamos com 6 pessoas. Aqui eu não vou me detalhar, mas é só para mostrar para vocês um esquema que eu fiz, que eu também usei esse esquema no meu mestrado, na UFRN, com a professora Márcia Goretti, e eu gostei muito porque ele dá uma visão geral das fases do estudo, né, da pesquisa. Então, você consegue organizar as fases, os objetivos da pesquisa, né, e o que você vai realizando em cada fase. Então, na primeira fase, nós tínhamos aí os objetivos de levantamento de necessidades formativas para a docência, fizemos revisão da literatura, análise documental e elaboração dos instrumentos de recolha de dados. Na segunda fase, tínhamos o objetivo da percepção dos professores bacharéis sobre a dimensão profissional do magistério, a análise das interfaces entre a formação das áreas específicas e a atuação docente, e nós fizemos a aplicação do questionário, tratamento e análise dos dados preliminares e a redação parcial da tese. Na terceira etapa, nós tínhamos o objetivo de conhecer as implicações da falta da formação pedagógica para a atuação docente, então nós fizemos entrevista individual com os gestores e fizemos o grupo focal discutindo os resultados preliminares da proposta de formação.
porque aqui eu já tinha, né, chegado numa fase da minha escrita da tese, que eu já estava trazendo uma proposta de implantação de um programa de formação, um programa permanente de formação. Então, eu discuti, a partir dos resultados dos 2 instrumentos anteriores, discuti com o grupo focal sobre essa proposta, essa proposta formativa para a instituição. A 4ª etapa foi o tratamento, análise e interrelação dos dados, né, a interpretação de resultados e a redação final da tese. E a defesa, que eu não coloquei aí. Aqui é uma vista do NVivo 10, que eu usei na época para fazer o processo de categorização, foi muito bom, mas vale dizer que eu tinha feito todo esse processo na mão, né, manualmente, e depois o NVivo me ajudou nessa organização, nessa visualização dos esquemas que a gente pode exportar, né, os gráficos, e é bem interessante, mas eu tinha feito também esse processo manualmente, de análise de conteúdo. A análise e interpretação dos dados, né, eu trago aqui os principais resultados. Então, os participantes da pesquisa têm elevado nível de ensino, de formação acadêmica e qualificação profissional, procuram qualificar-se nas áreas específicas da sua formação inicial e não na área da educação. Então, isso aqui é um dado muito importante que a pesquisa apresentou. Na época, os inquiridos, né, os participantes, tinham elevado nível de formação, mas eles buscavam a formação sempre nas áreas específicas da sua formação inicial. Há uma grande demanda de formação pedagógica para os professores. 140 professores bacharéis e tecnólogos, quer dizer, 70% dos participantes gostariam de participar de curso de formação. Isso aqui também foi perguntado a eles no questionário. Grande parte, 42%, reconhece a necessidade da formação pedagógica para uma melhor compreensão da profissão docente e do processo de ensino-aprendizagem. É interessante quando eu coloquei aqui 42%, 70%, eu me lembro das discussões dos resultados com Betânia, com a professora Betânia, ela dizia, grande parte, quanto? Coloque aí. Estou dizendo isso, destacando, porque vocês estão nesse processo, né? Coloque aí o percentual. Não basta dizer grande parte, vamos mostrar o que você encontrou na pesquisa. Perfis profissionais pluridisciplinares, né? Nós temos professores em diversas áreas, inclusive eu usei as áreas da CAPES no questionário para que eles marcassem, né, em qual área de formação eles estavam, de acordo com o perfil institucional. Então, dependendo do foco tecnológico e da abertura de licenciaturas ou de cursos de outros cursos, né, tecnológicos, esses professores são contratados. Então, esse resultado é um resultado do processo de expansão dos campos e da escolha dos eixos tecnológicos que nós estamos fazendo as ofertas nos campos. Tornaram-se professores percorrendo trajetórias acadêmicas e campos de atuação distintos da área educacional. Então, a maioria não trabalhava na área educacional, mas também tinha professores que já tinham sido professores em outras instituições. Grande parte dos professores assumiu a sala de aula sem formação pedagógica e sem experiência no ensino. A escolha profissional da profissão docente foi motivada principalmente pela satisfação em ensinar, a estabilidade na carreira, a influência de outrem, quer dizer, de família, de amigos, de professores, influência da carreira acadêmica, quer dizer, pessoas que já tinham passado pelo processo de mestrado, por exemplo, de doutorado, e durante esse processo da pós-graduação, eles foram assumir a docência, né, em algumas atividades, em alguns momentos desse processo formativo, e se identificar com a docência também naquele momento. E como oportunidade, que eu chamei aqui do acaso. Com relação aos gestores, né, aqui um perfil, rapidamente. 4 dos 10 gestores têm doutorado, 5 na época tinham mestrado, 3 estavam cursando doutorado e 1 tem especialização e estava cursando mestrado. 4 tinham graduação em pedagogia e 6 formação em engenharia, professores bacharéis. Tempo de gestão, tinha entre 3 a 7 anos na função.
a maioria já tinha atuado em outras funções, 2 desses gestores fizeram curso de formação pedagógica, isso aqui foi bem especial para mim, porque são professores da área de engenharia, que fizeram a formação pedagógica em outros institutos, em outro espaço, que não era no IFRN, né, mas foi após o ingresso na docência, e que tiveram certificação e licenciatura na área de disciplinas técnicas, de acordo com a formação inicial. Aí eu queria destacar aqui o curso que nós temos hoje no IF de Parnamirim, que é um curso de licenciatura em formação pedagógica, é semelhante a essa formação que esses 2 professores tiveram, e durante o meu doutorado, esse curso, a CAPES, por meio do PAFOR, né, que é o Programa de Formação de Professores, enviou aos institutos federais uma proposta de abertura de um curso de formação pedagógica para os não licenciados. Então, vocês imaginem, eu estava defendendo tudo isso aqui, estava estudando tudo isso, eu trabalhando na Pró-Reitoria de Ensino, como eu estou lá desde 2009, e chega esse ofício da CAPES, né, oferecendo, orientando para que os institutos abrissem cursos de formação pedagógica para os docentes não licenciados, e inclusive com subsídio do PAFOL. Então, eu corri, foi uma correria. Everaldo, na época, o professor Everaldo era, ainda hoje é o coordenador do acesso discente, ele era o representante do PAFOL na instituição, coordenador do PAFOL da instituição, trouxe essa carta para a DIPED, para a Diretoria Pedagógica, e nós ficamos, assim, tudo doidas, né? Corremos para elaborar esse projeto, tinha algumas colegas que estavam, inclusive, de férias, isso foi no mês de novembro, dezembro de 2014, se eu não me engano, e a gente correu para fazer esse projeto de curso, PPC, Projeto Pedagógico de Curso, conseguiu aprovar no CODI, levou para o Concepec, ainda nem sabíamos o campus que ia oferecer, mas a gente não podia perder a oportunidade, eu principalmente fiquei empolgadíssima, porque era exatamente o que eu defendia, que a instituição tivesse um curso de formação pedagógica, embora ainda não fosse no formato que eu defendia, que era para que todos os professores da instituição, principalmente os ingressantes, passassem pela formação. É isso que eu defendo. Mas o curso, vindo, né, sendo instalado na instituição, era já um primeiro passo. Então, a gente conseguiu aprovar, a gente conseguiu elaborar na Diretoria Pedagógica, na PROEM, Pró-Reitoria de Ensino, conseguiu aprovar, e depois a gente conseguiu a adesão do campus Parnamirim para a oferta do curso. Como era pelo PAFOL, o campus pôde convidar professores externos, né, externos ao campus, para trabalhar no curso, inclusive eu fui também, desde o primeiro momento, né, me envolvi tanto na elaboração do projeto do curso, como também, ao longo do desenvolvimento do curso, ministrei algumas disciplinas. Então, o professor, inclusive, Zé Matheus, foi meu colega lá no curso, a gente trabalhou juntos, tanto em disciplinas, como também na orientação de estágio dos professores e estudantes, que é assim que a gente chama. Então, outro ponto aqui, outro resultado, a equipe técnico-pedagógica desenvolve o trabalho de coordenação do trabalho pedagógico, mas não tem função de gestão na instituição. Isso aqui a gente vê como um problema, porque a equipe técnico-pedagógica desenvolve um trabalho de gestão, mas não aparece no organograma da instituição, né? Esse setor, vamos dizer assim, da instituição, que é tão importante, que é o coração da organização do processo de ensino e aprendizagem, ele não aparece no organograma como setor na instituição. A equipe está vinculada à diretoria acadêmica. Todos os participantes reconhecem a necessidade de formação pedagógica para os professores e apostam na formação contínua. Isso aqui já falei. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns gráficos que eu vou mostrar muito rapidamente. A trajetória profissional dos professores. Então, a maioria vem de instituições privadas, 64%, ou de outras instituições públicas. Professora Rejane, pode ficar sossegada, tá? De uma riqueza tão extraordinária, né? Tá certo. Que, embora eu sei que você está angustiada como pedagoga e guardiã do currículo do IF, com o tempo regulamentar, que é às 11. Sim. Mas tome sua aguinha, respire, não precisa ficar enervada, não, que está muito rico.
vamos fazer paulatinamente, tá certo? Que a gente aguarda, sim. Nem que a gente precise não realizar o debate, o diálogo, né? Mas a gente pode colocar você, por exemplo, no nosso grupo de WhatsApp e deixar por uma semana. Quem tiver dúvida faz por meio do Zap. Mas hoje aqui a gente precisa degustar desses resultados da sua pesquisa tão importante. Obrigada mais uma vez. Nada, mas vai dar tempo sim, a gente vai conversar um pouquinho aí. Então, aqui é só para mostrar que a maioria vem de instituições privadas. Aqui é um panorama das áreas da CAPES que eles estão vinculados, né? A maioria é da área de ciência. Isso estou falando dos respondentes, tá? Dos 199 que responderam. 17% é da área de ciências da computação, 15% engenharia elétrica, 11% de administração de ciências e contábeis e turismo, 8% de engenharia civil, 4% de engenharia mecânica, engenharia de produção 3,5%, engenharia de ciências agrárias, e os outros 38% estão distribuídos em muitas outras áreas. Então, o gráfico ficou aí bem coloridinho. Aqui eu acho importante mostrar esses gráficos, porque dos 199, 97 professores que fizeram a pós-graduação em nível de especialização, vejam bem, dos 97, 60 fizeram na área específica da sua graduação, 27 fizeram em outra área e 10 fizeram na área da educação. Quando vai para o mestrado, somente 2 fizeram na área de educação, dos 164 que tinham mestrado. 129 fizeram na sua área da graduação e 33 fizeram em outra área. Do doutorado, quem tinha doutorado, né, os 40 que tinham doutorado, 37 fizeram na área da graduação deles, na área específica, e 3 em outra área, nenhum na área da educação. Hoje, nós, se fôssemos aplicar esse questionário, seria bem diferente, porque teve o protocolo da Universidade do Minho, que inclusive eu participei, que muitos docentes e técnicos administrativos fizeram doutorado e mestrado, estão fazendo na área de educação, e outros convênios que o IFRN fez com instituições aí, né, para a oferta de cursos de mestrado e doutorado para os servidores. Então, com relação ao tempo de serviço na instituição, chama atenção aí, 11 pessoas tinham menos de 1 ano, 21 tinham entre 1 ano e 3 anos, 25 entre 4 anos e 6 anos. Então, como a gente estava em pleno processo de expansão, vocês vejam bem, dentro dos 199, 25 mais 21 aqui, 46 mais 11, já dá 57 pessoas que tinham menos de 6 anos na instituição. Aqui é o que dizem os participantes, eu fiz aqui uma nuvem, né, com as principais palavras que eles falaram. Essas palavras foi sobre a categoria motivação, atuação e identidade docente. Vou mostrar agora o processo de categorização, né, que eu utilizei através da análise de conteúdo. Então, o quadro de categorias surgiram essas categorias, algumas são emergentes e outras são pré-existentes. Quer dizer, no questionário eu já trazia algumas dessas dimensões aí que foram trabalhadas. Motivação para a docência, identidade profissional, atuação na docência, atuação na gestão, dimensão pedagógica na gestão do currículo, desenvolvimento profissional, saberes necessários à docência e aposta na formação contínua. Além do perfil, que eu fiz o levantamento do perfil de professores e gestores. Então, dentro de cada motivação, de cada categoria, eu trouxe aqui um quadro que mostra as subcategorias, as evidências e uma fala. Eu vou me focar aqui na fala. Então, com relação à motivação para a docência, esse participante diz a satisfação de poder retribuir um pouco do conhecimento. Quer dizer, ele sente satisfação em ser docente por retribuir um pouco do conhecimento que ele tem, né, e que construiu ao longo da sua vida. Com relação à identidade profissional, esse participante diz o seguinte: em muitos momentos da minha vida docente, me pergunto se deveria mesmo ter escolhido essa profissão, o que ainda me traz algumas dúvidas. Porém, através do feedback dos meus alunos, percebo que fiz a escolha certa, pois o reconhecimento por parte deles é muito grande. Com relação à atuação na docência,
esse participante diz, positivamente, eu vejo que, pela vontade desse docente, ele consegue superar as dificuldades dele. Então, essa preocupação com a relação, essa preocupação com o ensinar e o aprender, que é a principal atividade dele, esse processo de ensinar e aprender, então, muitos positivamente conseguem superar isso. É tanto que a gente tem resultados positivos, o Instituto tem resultados muito positivos. Está escrito do jeito que a pessoa falou, certo? Com relação à atuação na gestão, um gestor, primeiro, ele precisa conhecer profundamente a instituição. Para você assumir um cargo de gestão, é lógico que tem vários cargos, vários níveis de gestão dentro da instituição que você passa. Para assumir a coordenação de um setor, você precisa primeiro ter a disposição e a vontade de trabalhar e se disponibilizar do seu tempo, que vai muito além daquele tempo que é restrito ao espaço onde você está trabalhando, para dedicar-se a isso. À medida que vai complexificando o nível da gestão, você vai galgando outras posições. Você vai precisando conhecer mais e mais, e mais ainda, o fazer institucional e a complexidade desse fazer e todas as suas dimensões. Com relação à dimensão pedagógica na gestão do currículo, aqui é uma resposta de um gestor, ele diz, eu acho mal compreendida hoje a nossa instituição, essa dimensão, né, da gestão do currículo. Não é 100%, mas a dimensão pedagógica fica como se fosse algo à parte. Aqui se consegue isolar muito bem o que é administrativo do pedagógico, e nessa instituição tudo é pedagógico. O que existe de administrativo é em função do pedagógico. Então, eu acho que a gente ainda vai levar muito tempo de formação e de muita insistência, até nos processos de formação mesmo, para que a gente compreenda e introjete essa compreensão de que essa instituição existe porque ela tem um fim pedagógico. Aí a gente superaria muitas dificuldades que nós temos de ver o que é pedagógico e em tudo o que é administrativo, ver a função pedagógica em nossa instituição. Com relação ao desenvolvimento profissional, esse participante diz, buscar a melhoria da prática pedagógica, as pessoas têm de compreender que estão aqui para o resto da vida delas, às vezes até a aposentadoria, então, se você não é feliz dentro daquilo que você faz, fica muito difícil. Você passar 30 anos recebendo reclamação de sua metodologia, que você não ensina e aquilo que é muito chato. Então, às vezes, é só um startzinho para a pessoa se desenvolver. Com relação aos saberes necessários à docência, né, e aqui vocês viram aquele quadro que eu fiz, né, muitos aparecem aqui nessa fala. Sim, há necessidade de formação, há demanda, nós buscamos isso nas nossas propostas, nos nossos ideais. E, basicamente, ele precisava ser focado nas bases mesmo, pedagógicas, na aprendizagem, metodologias, concepções de ensino. Então, seria, basicamente, um tripé pedagógico de formação dos fundamentos pedagógicos. Com relação à aposta na formação contínua, um dos gestores diz o seguinte, desde 2009, nós temos uma portaria que diz isso, que todos os professores bacharéis teriam que, dentro do estágio probatório, fazer um curso de formação. Que todos os licenciados deveriam fazer um curso em educação profissional, porque apesar de ter, digamos assim, todo o ferramental pedagógico, a gente está tratando de outra realidade, de uma realidade de educação que não é a realidade cotidiana de 100%, praticamente, dos professores que entram aqui, que é a educação profissional. A maioria dos professores da formação geral que entram vem de escolas de ensino médio, então não tem nenhuma preparação para o trabalho com currículo integrado. Pensando a integração entre as disciplinas, pensando nessa articulação. Então, isso desde 2009 está no papel, mas na prática nunca se conseguiu efetivar, na verdade, nunca se conseguiu priorizar isso. Hoje nós temos ferramentas da educação à distância, nós temos um campus de educação à distância em que isso poderia estar sendo feito. Isso é potencialmente possível e poderia ser uma prática institucional. Então, infelizmente, a gente não tem e com certeza faz muita falta. Então, aproveitando aqui essa fala, eu queria destacar também o curso de formação, licenciatura em formação pedagógica, que hoje nós já temos no campus de educação à distância, né, que é o nosso campus Natal, Zona Leste. Então, hoje nós temos a licenciatura em formação pedagógica no campus Parnamirim presencial e temos também uma formação em rede com 11 institutos de outros estados ofertado aqui pelo nosso campus Natal, Zona Leste. Então, aqui eu apresento
referentes para uma proposta de formação e atualização pedagógica na instituição, é o capítulo 7 da tese, né? Depois a gente pode até discutir de forma mais aprofundada, mas aqui eu trago alguns pontos dessa proposta. Constata-se a falta de políticas públicas efetivas para a formação pedagógica dos professores bacharéis e demais professores não licenciados em nível nacional. Existe a preocupação maior com a elevação da titulação. Há um grande investimento na formação continuada na instituição, porém não há ações de formação pedagógica dos professores de forma sistematizada. Existe a necessidade de melhoria no desenvolvimento do trabalho pedagógico no processo de ensino-aprendizagem. A partir dos resultados da pesquisa, propõe-se a estruturação, implementação e atualização didático-pedagógica no âmbito do IFRN, de forma a contribuir para a formação continuada em serviço, para a construção da identidade docente e para o desenvolvimento profissional dos professores. Acredita-se na perspectiva da formação continuada no contexto do trabalho como uma política interna de formação de forma permanente, considerando os saberes especializados dos professores bacharéis, os seus interesses e a especificidade da docência na EPT. Aqui é aquele quadro que eu já mostrei para vocês, e um desenho que eu trouxe aqui, né, um desenho, vamos dizer assim, do itinerário formativo que poderia ser implementado na instituição. Nessa parte amarela, eu chamei de Programa de Formação e Atualização Pedagógica do IFRN, Formação Pedagógica Obrigatória e Itinerário Formativo Opcional. O que foi que eu pensei? Essa parte amarela que vocês veem seria um curso de aperfeiçoamento, no qual o professor passaria por um curso de formação pedagógica para a docência em EPT, obrigatório durante os 3 primeiros anos, né, durante o estágio probatório, que teria um módulo de formação e atualização pedagógica, os módulos diferentes de fundamentos da praxis, outro módulo, esse módulo teria uma carga horária entre 20 e 80 horas, com certificação por módulo, e o outro módulo seria o aperfeiçoamento, aliás, a outra forma seria o aperfeiçoamento em formação pedagógica, com a integralização de todos os módulos e, vamos dizer assim, a certificação do aperfeiçoamento, né? Então, ou ele faria um módulo e receberia por módulo essa certificação, e ele integralizando todos os módulos, ele receberia, e fazendo um projeto de intervenção didático-pedagógica, ele teria aí o diploma o certificado de um curso de aperfeiçoamento. A outra opção seria um curso superior de licenciatura em formação pedagógica para docentes para a EPT, obrigatório nos 3 primeiros anos. Então, se ele fizesse esse curso aqui, de licenciatura, ele não precisaria fazer o curso que está aqui em amarelo, que esses módulos já estariam dentro da licenciatura, com certeza. E o itinerário formativo opcional seria esse aqui, essas opções de especialização, né, em educação profissional, especialização em educação, mestrado em educação profissional, mestrado em educação, doutorado em educação, pós-doc em educação. Nós temos um professor que fez o curso lá em Parnamirim, que a gente diz que ele é o nosso mascote, né, o professor Tibério, não sei se vocês conhecem. Mas Tibério, ele já é doutor em engenharia elétrica, ele fez o nosso curso de licenciatura em formação pedagógica, depois ele já fez um curso de especialização, ele já pediu na época do nosso curso uma reunião com o professor Dante para que o PPGEP ofertasse vagas para os servidores, né? Porque ele disse que o curso abriu a mente dele, que ele hoje é outra pessoa, que ele é outro professor, que ele mudou até com a filha dele, que ele ensinava a filha dele em casa e não tinha paciência, ele hoje mudou até, ele diz isso, né, ele em vários locais que ele já falou do nosso curso, ele diz isso, que ele mudou, ele passou a desenvolver projetos interdisciplinares, porque durante o curso nós, um dos semestres de estágio foi o desenvolvimento de um projeto integrador, então, depois disso, ele assumiu vários projetos integradores no Campo São Gonçalo, onde trabalha. Então, é uma pessoa que pode dizer aí, dar o depoimento do processo de formação pedagógica, né, voltado para a docência na EPT, que ele passou e que ele disse que mudou a vida dele. Considerações finais, então, o estudo revela que os professores e gestores têm formação bastante heterogênea, elevaram titulação, a maioria se identifica com a docência,
A maioria dos participantes reconhece essa necessidade da formação pedagógica. Fica revelada aí, né, no estudo, uma excepcionalidade no que diz respeito a uma brecha na legislação em vigor, característica da fase de transição e mudança do perfil da instituição. A partir da leitura dos marcos regulatórios, leis, pareceres e resoluções que alicerçam o magistério no âmbito dos institutos federais, é possível abstrair que a exceção acaba assumindo um caráter de normalidade ao longo da história. E eu quero destacar aqui que, no momento da minha defesa da tese, porque na escrita da tese eu digo que há um conflito de legislação, né? Porque enquanto a LDB dizia que para a atuação docente na educação básica, o professor tem que ser licenciado, nós temos a educação básica também na instituição, o que é um diferencial em relação às universidades, né, federais, às outras universidades. Então, nós tínhamos um conflito aí na legislação. O que foi que aconteceu em 2016? Bem pertinho do momento em que eu estava defendendo. Veio a derrubada da presidente Dilma, assumiu o Temer, veio aquela emenda, como é que chama? Projeto de lei, que modificou a LDB, legitimando o que antes era um conflito de legislação. Por quê? Porque trouxe a figura do professor com notório saber para dentro da LDB, podendo ser contratado para o itinerário formativo da reforma do ensino médio, que trata da educação profissional. Então, hoje nós temos na LDB, a partir dessa mudança na lei, né, que introduziu a possibilidade de contratação de professores com notório saber para a educação profissional como um dos itinerários formativos na reforma do ensino médio. Então, isso foi, né, ao meu ver, uma forma de legitimar o que estava, né, ilegal, vamos dizer assim, na área de educação profissional. Que para nós, eu continuo vendo como um problema, porque esse professor continua vindo para a docência sem a formação orientada para a docência. Para a maioria dos professores bacharéis e tecnólogos, o desenvolvimento profissional enquanto docente vem acontecendo na prática, né, vai acontecendo na prática, a partir do momento em que acedem à carreira do magistério. A construção da identidade profissional e seu desenvolvimento como professor acontece no planejamento solitário, na preparação das aulas, baseando-se principalmente nas aulas vivenciadas com os seus professores nos cursos de graduação. Então, vocês imaginem, um professor que é engenheiro mecânico e vai ensinar no curso de mecânica, no curso técnico de mecânica, o que é que acontece? Ele vai preparar as suas aulas baseado na referência que ele tem da aula de graduação que ele teve. Até porque os materiais didáticos que ele usa são geralmente de cursos superiores, né? Então, essa transposição didática que é necessária para o ensino no curso técnico, muitas vezes fica prejudicada. Então, na partilha com os pares, na interação com os estudantes em sala de aula, nas angústias partilhadas com os coordenadores pedagógicos das instituições, quando partilham, né, na elaboração dos projetos de pesquisa e extensão e outras vivências. Na maioria dos casos, falta-lhes a formação pedagógica orientada para a docência. Entende-se que a formação pedagógica e o domínio de conhecimentos da área da educação promoveriam a melhor compreensão da profissão e da praxis pedagógica por meio da atividade reflexiva, no movimento de reflexão, ação e reflexão, favorecendo o processo de ensino e aprendizagem. Propõe-se a implementação de um programa de formação e atualização pedagógica de docentes, como uma política interna de formação continuada em serviço, visando contribuir para fortalecer a identidade docente e o novo perfil dos institutos federais. A partir dos referentes apresentados para a construção da proposta, sugere-se a discussão de questões evidenciadas na pesquisa no interior da instituição, envolvendo gestores, servidores, técnicos, equipe pedagógica, órgãos colegiados e estudantes. Apresenta-se sugestões que podem ser apreciadas pela instituição para a operacionalização da proposta e continuidade dos estudos, que é uma coisa que realmente eu tenho uma fascinação, né? Eu não quero parar nunca de pesquisar e pretendo continuar aí estudando e colaborando. As referências, algumas, né, que não estão todas aí. E trago aqui uma frase de Freire, que diz: a consciência do mundo e a consciência do si
de si inacabado necessariamente inscrevem o ser consciente de sua inconclusão num permanente movimento de busca. Na verdade, seria uma contradição se, inacabado e consciente do inacabamento, o ser humano não se inserisse em tal movimento. Obrigada e espero poder colaborar aí com o diálogo com vocês. Bravo! Magnífico! Uma pena que eu não sei fazer aquele fio, senão ia um também agora. Eu vou concluir a gravação, tá bom? Demorei demais, né? Demorei demais. Não. Aqui não tem espaço. A gente poderia ter ficado só na primeira